Hum. Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui no terceiro vídeo sobre bloqueador neuromuscular, sobre bloqueio neuromuscular, falar sobre os agentes bloqueadores neuromusculares do tipo adespolarizante. Os bloqueadores adespolarizantes são aqueles que, diferente da succinilcolina, que é despolarizante e é um agonista, ela atua ativando os receptores nicotínicos. Os receptores adespolarizantes não, eles são antagonistas, eles impedem a ligação da acetilcolina aos receptores nicotínicos e mantêm o relaxamento muscular. Esses agentes adespolarizantes podem ser classificados segundo a estrutura química ou segundo o tempo de ação. Segundo o tempo de ação, temos alguns que são de ação ultracurta, como o mivacúrio, e os de ação intermediária, como o atracúrio, o rupurônio, o vecurônio, o cisatracúrio, e alguns de ação prolongada, como, por exemplo, o pancurônio. De acordo com a estrutura química, eles são classificados ou como benzilisopinolínicos ou como aminoésteres. Eles têm características farmacológicas como, por exemplo, a latência. A latência é o tempo entre a administração da substância e o início da sua ação. Essa latência ela pode ser maior ou menor de acordo com a potência do bloqueador neuromuscular. Nesse quadrado central, vemos que a potência das substâncias varia de acordo com características intrínsecas. Esse conceito da ED95, que é a dose efetiva capaz de reduzir a resposta contrátil em até 95%, ela varia de acordo com o agente anestésico. Tem aqueles que têm uma dose maior, que são considerados menos potentes, porque precisam de uma dose maior para o mesmo efeito, comparando o atracúrio e o rocurônio, que tem uma dose maior que o vecurônio e o cisatracúrio, então, como precisa de uma dose maior, eles são menos potentes. E por serem menos potentes e precisarem ser utilizados numa dose maior, você gera por utilizar mais moléculas, você gera um gradiente de concentração entre as biofases que é mais intenso. Isso gera uma passagem mais rápida transmembrana, diminuindo o tempo de latência. Então, quanto maior a potência, maior a latência. Quanto menor a potência, e aí tem que usar uma dose maior, a latência se encurta. O conceito de duração 25, junto com outros conceitos que vamos apresentar nesse e em outros vídeos, são conceitos relacionados com o tempo de efeito da substância. A duração 25 foi conceituada pelo Protocolo de Estocolmo, publicado em 2007 por Fuchs, Buder e outros colaboradores. O conceito de duração 25% é o tempo entre a administração do bloqueador neuromuscular e a recuperação de 25% da capacidade contrátil desse músculo, através de monitorização eletrofisiológica, como vai ser visto posteriormente. Então, essa duração 25, ela está relacionada não só com a capacidade de tempo, de duração de tempo de cada substância, mas também com a dose. E para isso existe por isso existe um outro conceito chamado índice de recuperação, que é diferente da duração 25, que termina a avaliação quando atingiu 25% de recuperação. O índice de recuperação começa a partir desse momento. É o tempo entre o momento em que atingiu 25% de recuperação e o momento em que atingiu 75% de recuperação. E esse índice de recuperação está diretamente relacionado com características de cada droga. A dose já não vai mais influenciar, porque o excesso de dose já foi eliminado até atingir esse momento da recuperação de 25%. A comparação de utilização das drogas em adultos e crianças não altera muito a dose utilizada, e a metabolização vai depender do grupo de substâncias utilizadas. Os benzilisopinolínicos têm uma metabolização por esterases plasmáticas e por metabolização natural através da degradação de Hoffmann, vai ser comentado posteriormente.
enquanto os aminoésteres são eliminados, são metabolizados através de metabolização hepática e renal, variando na proporção de acordo com a substância. Os efeitos colaterais são relacionados a desconforto por efeito residual, aumento da frequência cardíaca, dependendo da substância utilizada. Por exemplo, o pancurônio tem uma ação simpatomimética intensa através de ação direta, de sua ação direta nos receptores adrenérgicos, mas também ação indireta, diminuindo a recaptação de noradrenalina em terminais nervosos, e também uma ação vagolítica importante. E as outras substâncias não têm muita ação em relação a isso. Algumas delas, como o atracúrio, têm uma capacidade de estímulo à liberação de histamina, e o mivacúrio também tem essa característica. As demais substâncias têm isso de maneira bastante reduzida. A ação dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes se dá em dois sítios principais. Um é o receptor nicotínico pós-juncional, onde, se ligando apenas a uma das duas subunidades alfa, já impede a ativação do receptor nicotínico, porque para que ele seja ativado, precisa de uma molécula de acetilcolina em uma subunidade alfa e outra molécula de acetilcolina na outra subunidade alfa. Então, se uma das duas subunidades alfa está ocupada com bloqueador neuromuscular, já é suficiente para impedir a abertura do canal. Além dessa ação no receptor nicotínico pós-juncional, mantendo o canal iônico do receptor nicotínico fechado e assim impedindo a despolarização da placa motora, o bloqueador neuromuscular age no receptor nicotínico pré-juncional, fazendo com que a acetilcolina não se ligue ali. E se vocês lembrarem do primeiro vídeo de fisiologia da junção neuromuscular, quando o potencial de ação chega pelo terminal nervoso axônico aqui, que tem a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, a acetilcolina ativa o receptor pós-sináptico e também se liga ao receptor pré-sináptico, fazendo um mecanismo de feedback positivo que estimula a liberação de mais moléculas de acetilcolina. Com o uso do bloqueador adespolarizante, esse receptor também fica impedido de ser ativado, e aí você reduz a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Fazendo isso, você provoca, quando da estimulação neurológica, da estimulação da placa motora, através da estimulação do nervo, que estimula o músculo que está sendo monitorizado, você tem o que se chama de fadiga, porque a cada estímulo subsequente, você tem uma diminuição da resposta contrátil. Essa estimulação é chamada de estimulação de sequência de 4 estímulos, onde cada estímulo normalmente vai produzir, como aqui, uma resposta contrátil determinada. Quando começa o bloqueio, começa a ter essa conformação aqui, ocorre primeiro diminuição da quarta resposta, depois da terceira, e assim sucessivamente. Então, tem uma diminuição diferenciada e mais intensa nos últimos estímulos, diferente da monitorização do uso do bloqueador despolarizante. Você tem uma redução das 4 respostas de maneira uniforme, elas diminuem com a mesma intensidade, porque não tem esse efeito de redução da liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Então, aqui, como você tem redução, você tem um mecanismo de fadiga, por causa desse efeito no receptor pré-juncional. Além disso, além da fadiga, que acontece tanto no estímulo na sequência de 4 estímulos, mas também no estímulo tetânico, você tem a fadiga, você tem, quando da utilização desse tipo de monitorização que chama de contagem pós-tetânica, você tem a fadiga durante o estímulo tetânico, mas depois de 3 segundos você faz estímulos isolados e aí você vai apresentar, quando não há bloqueio completo,
você tem a chamada potencialização pós-tetânica ou facilitação pós-tetânica, porque quando você mantinha aquela ausência de estímulo do receptor pré-sináptico, você diminui a quantidade de liberação e aumenta o estoque de acetilcolina no terminal nervoso. E quando vem o próximo estímulo, então, tem uma liberação aumentada com um estímulo mais forte. Além disso, é importante comentar que há uma diminuição progressiva, como foi mencionado anteriormente, por causa da fadiga, e quando você monitoriza com a sequência de 4 estímulos, ou Train of 4, que é o TOF, você tem, primeiro, a diminuição progressiva com fadiga, e essa diminuição vai sendo mais intensa à medida que o bloqueio vai se instalando, até que a quarta resposta some. Então, você deixa de ter uma razão TOF, que a razão é a divisão da altura da quarta resposta pela altura da primeira resposta, você tem a razão TOF, vai ser alguma porcentagem. Quando você perde a quarta resposta, você deixa de monitorizar a razão do TOF, você começa a monitorizar a contagem do TOF. Então, quando você tem 4, você tem porcentagem, quando você tem 3 ou menos, você tem a contagem, que vai ser 3, 2, 1 ou 0. Então, se você não tiver resposta nenhuma, você tem bloqueio completo, e quando você começa a ter a recuperação, aí você volta a ter a segunda resposta, a terceira, a quarta, e quando começa a ter a quarta, aí você já começa de novo a ter a razão do TOF. E aqui nessa tabela, a gente vê a demonstração de três, aqui a succinilcolina, que a gente já comentou no vídeo anterior, mas aqui na sequência a gente tem 3 dos principais agentes bloqueadores neuromusculares adespolarizantes do grupo aminoéster. Então, o primeiro dele, o mais antigo, é o pancurônio, uma substância que tem uma duração bastante prolongada de efeito, 60 a 120 minutos é o tempo de duração médio do efeito do pancurônio. Tem uma ED 95 de 0,07, portanto, é uma substância de alta potência, o que faz com que a latência seja um pouco prolongada. Esse agente ele é metabolizado tanto no rim quanto no fígado, e a insuficiência funcional de um ou de outro, do rim ou do fígado, fazem com que possa ainda prolongar a ação dessa substância. Como foi comentado anteriormente, tem resposta taquicardizante, hipertensiva, devido à ação tanto vagolítica quanto simpatomimética, direta e indireta, como foi comentado anteriormente. A partir do pancurônio foi desenvolvido o vecurônio, que tem uma potência um pouquinho menor e tem uma duração intermediária. Enquanto o pancurônio é de duração prolongada, o vecurônio tem uma duração intermediária. E como ele é muito mais potente que o rocurônio, ele tem uma latência um pouco estendida. O rocurônio foi desenvolvido a partir da molécula do vecurônio, são moléculas parecidas, e ele é muito mais fraquinho, é menos potente, isso faz com que seja usada uma quantidade maior, e essa quantidade maior, através de um número maior de moléculas, faz com que o gradiente de concentração seja mais intenso e a latência é reduzida. A utilização dessas substâncias se faz através da administração de 2 a 3 vezes essa ED95. Em geral, o rocurônio é utilizado na dose de 0,6 mg por quilo de peso, ou seja, 2 vezes a ED95. Se você quer encurtar a latência dele, porque você precisa entubar esse paciente rápido por algum risco de broncoaspiração, por exemplo, você usa 3 vezes a ED95. Você usa 1 mg por quilo de peso e faz com que essa latência se encurte. Mas isso é uma faca de 2 gumes. O tempo de duração vai ser prolongado devido a essa dose maior. Então, é importante que você avalie bem essa via aérea se você tem risco de intubação difícil, de aérea difícil, é preciso colocar na balança entre custo, risco, benefício, o rocurônio e a succinilcolina, que tem uma latência curta e um tempo de ação curto também. Se você não conseguir intubar, você consegue recuperar o paciente mais rápido.
O rocurônio, se você dispõe do Sugamadex, que consegue englobar a molécula do rocurônio e terminar a sua ação rapidamente, também é uma saída. Aqui a gente tem, nessa tabela, os benzilisoquinolínicos, que são drogas do outro grupo de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Falamos antes dos aminoésteres e agora os benzilisoquinolínicos, que também têm uma diferença na ED95. Essa potência vai ser importante na hora de você pensar na latência. O atracúrio tem uma potência menor, portanto, uma latência mais curta, porque você precisa usar mais substância, mais moléculas. E o atracúrio, ele é um liberador de histamina, muitas vezes importante em alguns pacientes. Tanto o atracúrio quanto o cisatracúrio, eles têm uma duração intermediária, em torno de 40 minutos. E o atracúrio é uma mistura de isômeros ópticos. Entre esses isômeros ópticos existe um que é chamado cisatracúrio. Os isômeros ópticos foram estudados separadamente e descobriu-se que o cisatracúrio tem uma estabilidade hemodinâmica e não tem capacidade, praticamente, de liberar histamina, como o atracúrio. Então, é uma droga mais segura, embora tenha uma latência mais prolongada. Os benzilisoquinolínicos, com exceção do bivacúrio, que é metabolizado pela mesma enzima da succinilcolina, que é a pseudocolinesterase, eles têm, os outros têm uma metabolização diferente. Eles são metabolizados por hidrólise, por ésteres, por esterases plasmáticas não específicas, em cerca de 60%, mas tem uma contribuição importante de metabolização natural por um mecanismo chamado degradação de Hoffmann, que é uma degradação natural que acontece no plasma e depende apenas de manutenção de temperatura e pH normais ou próximos do normal, fazendo com que essas substâncias sejam eliminadas de maneira segura e confiável, diferente dos aminoésteres que necessitam de funcionamento renal e ou hepático para a eliminação das drogas. Então, os benzilisoquinolínicos são drogas de primeira opção naqueles pacientes que têm essa deficiência de metabolização. Na metabolização dos benzilisoquinolínicos, principalmente atracúrio e cisatracúrio, tem a eliminação de uma substância chamada laudanosina, que tem algum risco de causar lesão renal. Mas, em uso clínico, não se evidenciou nenhum caso que tenha gerado uma concentração de laudanosina tão alta que seja capaz de gerar um problema significativo. Então, aparentemente, esse risco não existe no uso clínico. Uma droga que foi desenvolvida recentemente, que está ainda em fase terminal de estudo, é o calabidium. O calabidium pode ser comparado com o Sugamadex. O Sugamadex é uma substância que engloba a molécula do rocurônio, com menos afinidade, mas também engloba o vecurônio, e menos ainda, pelo menos não tem estudos que mostrem ação significativa no pancurônio, por exemplo. Mas o Sugamadex é capaz de interromper a ação tanto do vecurônio quanto do rocurônio, mas não tem ação sobre os benzilisoquinolínicos. O calabidium não, ele tem uma ação, por ser uma molécula mais ampla, uma cavidade maior, engloba tanto os aminoésteres quanto os benzilisoquinolínicos. Então, o calabidium foi desenvolvido em duas etapas. O calabidium 1 tinha uma afinidade menor, mas o calabidium 2 tem uma afinidade muito maior, e, inclusive, ele é capaz de englobar até outras substâncias, como o etomidato e a ketamina. Então, é uma substância que pode ser de grande valia no futuro, quando se confirmar a expectativa que está sendo anunciada. O gantacúrio é uma outra substância em desenvolvimento final, é um benzilisoquinolínico novo, que está para entrar no mercado, que tem uma ação extremamente semelhante à succinilcolina em relação à latência e tempo de ação, sem efeitos colaterais produzidos pela succinilcolina. Então, o gantacúrio
é outra esperança bastante interessante para o cenário de anestesia, principalmente pacientes de estômago cheio, tempo de ação bastante curto também. E se por acaso você administra uma dose e você está com muita pressa, mesmo sabendo que ele tem um tempo de ação tão curto quanto a succinilcolina, em torno de 5 a 10 minutos, você ainda pode usar a L-cisteína, na dose de 10 a 50 miligramas por quilo de peso, que a L-cisteína também se liga ao gantacuro e termina a sua ação de forma bastante rápida. Ainda vem em desenvolvimento o CW002, o CW001, que tem também características importantes de latência curta, e o CW175950, que tem, além de latência curta, uma duração de efeito bastante curta e sem efeitos colaterais importantes dessas três substâncias. As interações dos bloqueadores neuromusculares. Entre eles, existem dois tipos de interação. Se você usa do mesmo grupo, são duas drogas, por exemplo, benzilizoprinolínicos, ou duas drogas metil-éster, aminoéster, você vai ter adição. Se usar metade da dose de uma, metade da dose de outra, é como se estivesse usando a dose inteira de um dos dois. Mas se você usar bloqueador neuromuscular de um grupo associado a bloqueador neuromuscular de outro grupo, você provavelmente vai ter sinergismo, vai ter uma resposta farmacodinâmica um pouco mais intensa do que o esperado pela quantidade utilizada de cada um. O antagonismo pode ser feito através da ação clássica, como da neostigmina, que é a substância classicamente utilizada na reversão indireta dos bloqueadores adespolarizantes, e age se ligando à acetilcolinesterase e fazendo com que haja sobra de acetilcolina, que por ação, por lei de ação de massas, acaba sobrando mais acetilcolina e aumenta a facilidade de retorno da função neuromuscular. Mas a neostigmina ela tem uma duração de ação em torno de 30, 60 minutos e um pico de ação após 10 minutos. A latência para efeito máximo é de 10 minutos. Então, é importante entender bem isso para saber o tempo ideal, o momento ideal de utilização da neostigmina, sabendo, inclusive, que doses muito elevadas podem fazer com que o próprio anticolinesterase se ligue a receptores pós-juncionais, dificultando a ação da acetilcolina. Então, você tem o tempo ideal e a dose ideal. Se você não, eu usei a neostigmina, não respondeu, vou usar de novo. Se você usar demais, aquela ação desejada, ela pode estar sendo atingida, se você repete a dose, ela começa a se afastar da resposta desejada de novo. Então, tem que ter muita atenção a isso. E existe a potencialização pelos agentes anestésicos inalatórios, onde o desflurano é o que potencializa mais, embora o desflurano esteja saindo do mercado pela sua ação poluidor ambiental. Depois dele, o sevoflurano tem também uma ação importante e, na sequência, reduzindo a importância de interferência no efeito do bloqueador neuromuscular, o isoflurano menos, o alotano menos e o óxido nitroso muito pouca ação potencializadora. A utilização de antibióticos aminoglicosídeos pode também retardar o retorno da função da junção neuromuscular. Isso pode ser intensificado por acidose metabólica e ou respiratória. A hipotermia também é um fator que muitas vezes atrapalha o retorno da função neuromuscular e é importante que se evite hipotermia no momento de recuperação da anestesia quando se usa bloqueador neuromuscular. Indivíduos que vêm em utilização de bloqueador neuromuscular, principalmente por tempo prolongado, associado à corticoterapia, vão ter, provavelmente, diminuição da velocidade de retorno da função neuromuscular. É importante
que se entenda que o uso do corticoide de maneira em dose única, em bolos, na indução da anestesia, não tem muita interferência, mas a utilização prolongada pode levar à diminuição da velocidade de retorno da função da junção neuromuscular. Então, o que altera a resposta do bloqueador neuromuscular? A hipotermia, retarda o retorno da função, prolonga o tempo da ação do bloqueador. Pacientes com idade avançada também têm esse mesmo efeito. O indivíduo idoso tem uma dificuldade maior para retorno da função neuromuscular. Distúrbios hidroeletrolíticos, alteração, a hipermagnesemia ou a hipocalcemia, a hipopotassemia, levam a aumento da ação do bloqueador neuromuscular. Podem retardar, dependendo da intensidade da alteração eletrolítica, o retorno da função da junção neuromuscular. E a acidose, como foi comentado anteriormente. A disfunção orgânica é importante mais para os agentes aminoésteres, que necessitam de função renal e hepática preservadas para uma eliminação confiável, e ainda são indivíduos que podem ser sujeitos a alterações genéticas, com alteração de isoformas de enzimas hepáticas e renais que podem ter alguma variação na velocidade de metabolização dessas drogas. Mas as substâncias do grupo benzodiazepinolínicos, como comentado anteriormente, não dependem praticamente de função orgânica, já que elas sofrem a metabolização plasmática de maneira bastante confiável, desde que se mantenha as condições de temperatura e pH do paciente. Doenças musculares muitas vezes interferem no resultado do efeito do bloqueador neuromuscular, principalmente pacientes com miastenia graves ou síndrome miastênica, como vai ser visto posteriormente. O indivíduo com miastenia graves tem produção de autoanticorpos que destroem os seus receptores nicotínicos. E essa destruição faz com que haja dificuldade da contração muscular. Mesmo que você produza acetilcolina em quantidade, que ela seja despejada ali na fenda sináptica em quantidade normal, ela não vai encontrar o receptor em quantidade suficiente para despolarizar de maneira eficaz a placa motora. Isso leva também ao aumento da resistência à succinilcolina, já que a succinilcolina precisa do receptor, que é ali que a succinilcolina vai agir. Então, ele tem mais resistência à succinilcolina, mas ele é muito sensível aos bloqueadores adespolarizantes, diferente dos pacientes com síndrome miastênica. A síndrome miastênica, que é comum ou é mais comum em pacientes com tumor de pequenas células pulmonares, eles desenvolvem com alguma frequência anticorpos, mas não contra os receptores, anticorpos contra os canais de cálcio. E aí você não tem canal de cálcio funcionando adequadamente, o cálcio não entra, não tem vesícula se aproximando da fenda sináptica e tem pouca acetilcolina. Então, com pouca acetilcolina, os receptores vão ficar ali ávidos por substâncias que tenham afinidade com eles. E tanto a succinilcolina quanto os bloqueadores adespolarizantes têm essa afinidade. Esses receptores são carregados negativamente e as substâncias são carregadas positivamente. Então, eles se atraem, tanto a succinilcolina, que tem um amônio quaternário, quanto os bloqueadores adespolarizantes, que também têm, vão ter afinidade ali. Então, o indivíduo com síndrome miastênica, ele é sensível tanto à succinilcolina quanto às substâncias adespolarizantes. Nessa tabela aqui pode ser visto o resumo de tudo que foi falado. Bom, terminamos aqui nosso terceiro vídeo sobre bloqueador neuromuscular adespolarizante. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, cliquem aqui no nosso, indiquem, dê um like e compartilhem nosso vídeo. Muito obrigado.